Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Boa noite. O Conselho de Direitos Humanos se reuniu nesta quarta-feira para discutir o tema de imigração irregular na Europa. Mais informações na reportagem de Marina Cabral. O Conselho de Direitos Humanos da ONU, realizado em Genebra, na Suíça, começou com discursos aflorados e hostis. O encontro, que começou na manhã desta quarta-feira, teve como temática a migração de refugiados e requerentes de asilo no âmbito internacional. A questão, ancorada no contexto dos direitos humanos, tem como finalidade promover as garantias fundamentais e liberdade para todos. Neste primeiro dia, os assuntos mais discutidos foram o terrorismo e a liberdade religiosa nas culturas nacionais. Países do bloco europeu como França, Itália, Espanha e Alemanha apontaram a problemática da imigração como uma abertura para o terrorismo na Europa, e em um momento mais acalorado, o delegado do Reino Unido, Igor Sabino, chegou a declarar que o islamismo quer fazer um califado global. Ele explica que o termo foi inclusivo e utilizado por grupos extremistas. Eu fiz questão de utilizar o termo califado islâmico, porque é exatamente esse o termo que o ISIS, o Estado Islâmico, tem utilizado. É inegável que tem surgido uma ideologia política a partir do Islã como religião e que prega exatamente isso, a criação de um califado islâmico global. Do ponto de vista dos países árabes, o bloco europeu, além de praticar a islamofobia, tem descaso com os imigrantes. Países como a Turquia e Tunísia se mostraram contra o bloco da União Europeia, e o delegado da Líbia, Pedro Guerra, mostrou preocupação com o progresso na sessão. Que as razões da migração ilegal são mais profundas do que vem sendo discutidas. Tem base histórica e principalmente base política. Os imigrantes, eles fogem de situações de crise, eles fogem de guerras, eles fogem de situações desumanas, principalmente devido aos estados não poderem prover isso. Já a delegação do Brasil, mesmo com pouca importância nos debates, mostrou-se preocupada com a improdutividade da sessão. Segundo o delegado Antônio Couras, a soberania dos países tomou lugar nas discussões sobre migração. Muitas discussões aqui travadas foram em torno da temática das soberanias dos países, sempre no eixo Europa-África, sempre com essa discussão. Então, ela saiu do ponto para que estamos reunidos aqui, que é discutir a questão da xenofobia na Europa. Após discursos calorosos e até mesmo acusações de intolerância religiosa, a sessão acabou sem resolução. Contudo, foram postos 3 documentos provisórios, a fim de organizar os discursos e sugestões de medidas a serem tomadas. A mesa diretora acredita que amanhã a sessão debaterá xenofobia. Marina Cabral, para o Mundo News.
alternativa à dependência do petróleo. Mais informações na reportagem com Matheus Marques. Fontes alternativas de energia foi a principal pauta dos debates da APEC. A reunião começou com discursos que mostravam a preocupação dos países quanto à dependência do petróleo. O documento provisório 001, introduzido na primeira sessão, apresentava uma proposta de diversificação das fontes energéticas mundiais. Durante os discursos, a delegação da Indonésia sugeriu a energia geotérmica como um novo recurso energético. Em entrevista, a delegada Cassiele Oliveira explica como se dá o seu processo de produção. Essa energia funciona por meio dos vulcões, onde nosso país possui mais de 101 vulcões ativos, só que outros países vêm manifestando interesse na energia geotérmica e vêm produzindo estudos sobre outras maneiras de conseguir obter energia geotérmica, não apenas de vulcões ou por meio de placas tectônicas, mas utilizando a energia do próprio subsolo, sem precisar chegar necessariamente perto do centro da Terra. A delegação da Coreia do Sul citou durante as discussões a expressão virada energética. O delegado sul-coreano explica que o termo resume uma proposta de revolução energética alemã. É uma proposta que foi estudada pela Alemanha, constitui alguns pilares, sendo alguns deles de investimento público, investimento privado e investimento civil também. Dentre eles, a gente busca a instalação de potencial eólico através de turbinas eólicas em campos, em florestas e até no mar, como já é feito na Alemanha. Ele ainda afirma que o país não pretende abrir mão do petróleo, mas sim diversificar suas fontes energéticas. Matheus Marques, para o Mood News. For this, I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan. So come on, well, those who got daddy's on 5 minutes in and I'm bored again. 10 years of this, I'm not sure if anybody understands. This one is not for the folks at home. Sorry to leave, but I had to go. Who the fuck wants to die alone? All dried up in the desert sun. My heart is breaking for my sister and the comments she called off. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from some terrible